Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Tornamos com o Jornal da Top e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem especial, que é o TDAH. Muita gente não entende ainda sobre esse assunto, não sabe como lidar com as pessoas à sua volta, né, que foram diagnosticados já com TDAH, e é por isso que hoje nós vamos conversar com uma especialista em TDAH aqui no Jornal da Top. Inclusive, eu quero chamar você. Você tem alguma dúvida? Manda um WhatsApp pra gente no 67 992 18 8550, 992 18 8550, porque hoje nós recebemos aqui no Jornal da Top a especialista em TDAH, Ivete Goldoni Moretti, que é pedagoga também, neuropsicopedagoga, com especialização em TDAH e há mais de 27 anos atua na área da educação em especial. Então, fique sintonizado na entrevista do dia aqui no Jornal da Top, que o assunto é TDAH. Começamos a entrevista do dia dando boas-vindas para a Ivete. Seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la. Eu já gostaria que você já contasse um pouco para nós da sua história, como é que surgiu esse interesse de trabalhar com TDAH? Muito prazer estar aqui com vocês, levando essa informação, né? Muitas pessoas não têm esse entendimento e, por falta de entendimento, muitas crianças sofrendo, muitas famílias confusas, muitos professores estressados, simplesmente porque não entende como lidar com uma criança, com um adolescente com TDAH. E tudo começou no meu ambiente, no ambiente da escola. Eu era coordenadora de uma escola, trabalhei 27 anos na educação e chegou um diagnóstico para mim de uma criança com TDAH e ali eu percebi que eu não entendia nada do transtorno. A família muito dedicada, fazendo a parte dela, e eu olhei e pensei, eu preciso fazer a minha parte quanto escola. Eu sou a coordenadora dessa escola, eu preciso entender para orientar essa professora, para orientar essa equipe, porque dentro da escola, a escola também tem um papel muito importante. A família tem um papel e a escola tem um papel. E quanto escola eu precisava entender qual era o meu papel para transformar a vida dessa criança dentro do ambiente escolar. Inclusive foi aí que surgiu essa transição do ambiente escolar para se tornar especialista na área? Não. Isso aconteceu em 2019. Essa criança chegou com esse diagnóstico. Na época eu estava terminando a pós de psicopedagogia. Foi ali que eu percebi que eu não tinha esse entendimento mesmo finalizando uma pós, e aí veio o desespero. Sim. Como assim? Estou terminando uma pós e não entendo sobre esse transtorno. E eu entrei de cabeça, assim, comprei muitos cursos de neurologista, de psicopedagogo, de psicólogo. Tudo que me falava de TDAH eu precisava conhecer. E fiz a pós de neuropsicopedagogia e a terceira pós foi especializando em TDAH. E 2022, só em 2022, Deus falou assim, eu quero que você peça as contas. Uau! E eu preciso que você ajude outras escolas, eu preciso que você ajude outras famílias com esse entendimento. Foi fácil para mim? Não. Eu saí com uma mão na frente e outra atrás, porque eu pedi para sair numa escola que eu já trabalhava há 21 anos. E a partir dali, eu comecei a ajudar as famílias e as escolas com curso, mentoria, palestras, levando esse entendimento. Então, eu criei um método para desvendar o TDAH dentro da escola, já atendendo o que a Lei 14.254 diz,
e criei um método para as famílias. A família precisa saber como esse cérebro funciona. Isso, doutor, isso nesse ponto que eu queria chegar, fazendo uma pergunta, fazendo essa intervenção. Como é feito esse diagnóstico para saber se a criança, para saber se a pessoa tem o TDAH e se é difícil de fazer esse exame, se ele custa caro, como é o procedimento para fazer o exame, para descobrir se a criança tem TDAH? Primeiro parte de você... Pelos sintomas. Sim. Tudo começa por ali. Você começa a perceber que aquele comportamento não é da fase, não é da idade, é um comportamento que já está trazendo prejuízo. Geralmente as escolas chamam essa família e comentam, olha, seu filho está trazendo prejuízo nessa área, o comportamento dele está assim, ele está desatento, ele reluta para fazer as atividades, ele não presta atenção, ele não para quieto, sabe? Então, a partir dali, a escola encaminha para fazer uma avaliação. E, a partir dessa avaliação, começa a questão do tratamento. E onde é feita essa avaliação, no caso do encaminhamento da escola? Tem famílias que procuram diretamente o neurologista, o psiquiatra, só que esse profissional, ele precisa encaminhar para fazer uma avaliação com o neuropsicólogo e para entender exatamente se é o TDAH mesmo, se é o TDAH junto com outro transtorno, geralmente ele vem acompanhado de ansiedade ou depressão. E o autismo, né? Às vezes a criança tem o autismo e o TDAH. Então é muito importante passar por essa avaliação neuropsicológica para entender exatamente quais são as comorbidades, porque dificilmente ele vem sozinho. Só que isso também é feito uma avaliação também dentro do ambiente da casa, né? Para entender como é que é o dia a dia dessa criança, eu vou até passar para vocês como era a minha rotina da escola. Eu percebia os sintomas e já sentava com a professora, eu aplicava uma escala para saber a quantidade daqueles sintomas, porque eu, quanto escola, eu não posso simplesmente, a criança não para quieta, atrapalha a minha aula como professora, chamar esse pai e encaminhar. Não. Eu, quanto escola, eu preciso ter o entendimento de só encaminhar quando essa criança apresenta 6 sintomas ou mais. E que esses sintomas já estão trazendo prejuízo para a vida da criança. Porque o TDAH, ele vem com prejuízo. Ali eu chamo a família, ali eu chamava a família, orientava e encaminhava. Com o diagnóstico, a escola precisa ser preparada para essa criança. Sim. A sala de aula precisa ser organizada de uma forma que ela vai se motivar mais. Porque o que costuma a reclamação do professor? Essa criança não quer nada com nada. Ela não presta atenção na minha aula. Então, por que está acontecendo isso? Então, o professor ele precisa conhecer os sintomas também e as estratégias que devem usar para motivar essa criança. A mãe que está ouvindo a gente nesse momento, o pai ou até mesmo a avó, como é que ele pode começar a perceber que essa criança que está em casa pode ter o TDAH? Dificuldade na hora da tarefa, ele costuma relutar para fazer tarefa. Geralmente, a grande maioria das crianças não gostam das tarefas da escola. E ele não para quieto, ele esquece, ele é desorganizado, ele esquece o material, o quarto dele é bagunçado, a mochila é bagunçada. Ela esquece a rotina, sempre tem que ficar lembrando. Na hora da atividade, a atenção dela cai com facilidade. É uma criança que não consegue iniciar a atividade e terminar com o mesmo nível de foco. Então, ela está aqui fazendo atividade, de repente passou uma borboletinha, ela já levanta da cadeira, ela já vai atrás daquela borboleta. Ela está na atividade, alguém passou, ela já vai atrás, ela larga tudo. Então, ela não tem o mesmo nível de foco. Doutora, com o tratamento, essa criança vai poder crescer normalmente, ter uma vida saudável? Com certeza, com certeza. É muito importante entender qual a área do cérebro que foi afetada para buscar o tratamento. Um exemplo, o TDAH, ele afeta algumas áreas do cérebro, por isso desses comportamentos. Então, pode ser afetado a área da linguagem, é aquela criança que demorou mais para falar, que troca,
né? Quando vai escrever, troca letrinhas. Afeta a área da atenção. A atenção cai com facilidade. Ela não consegue manter a atenção no mesmo nível de foco. Afeta as funções executivas, que é aquela área do planejamento, a área da organização. É aquela pessoa que tem dificuldade em se planejar, dificuldade em se organizar. É aquela pessoa que tem dificuldade com o tempo mesmo, ela se perde no tempo. Então, é importante entender qual a área que foi afetada e buscar ajuda. E o TDAH, ele afeta quais os prejuízos? Ele pode trazer prejuízo na área acadêmica, não afeta a área da inteligência, são pessoas super inteligentes. Mas ele afeta na área acadêmica quando a criança começa a ter dificuldade de aprendizagem. Não pelo fato de afetar a área da inteligência, pelo fato da atenção dela cair com facilidade e ela perder o conteúdo. Então, por isso, pode gerar dificuldade na aprendizagem. Também ela afeta a área emocional. Eles costumam ter baixa autoestima, então para eles tudo é muito grande. Uma coisa que para mim aconteceu comigo é tranquilo, com TDAH não é tranquilo. Mexe muito, afeta também a área dos relacionamentos. Então, uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, às vezes com os amigos, na família, essa pessoa ela vai ter dificuldade com as amizades, com a família, nos relacionamentos. Quando adulto, no casamento, acontece muitos casamentos serem desfeitos por conta disso. E muitos adultos, né, Tony? Ah, não aqui- sabem, inclusive, que tem TDAH. Que a gente lida com um aqui que Não, você viu pra aqui quê, tem né, um doutor? monte aqui. O único normal aqui, doutora, sou eu. Mas Deus tem me dado muita paciência com esses meus Ele tá colaboradores. deixando... É possível, inclusive, o empresário ter TDAH e deixar todo mundo com Sim. sintoma? Não, deixar com sintoma não, mas deixar meio dor. Tem isso também. Aquele sintomazinho, putz, Tá vendo, né? Doutora, qual são as redes sociais, seu contato para a mãe que está ouvindo o programa, o ouvinte, queira tirar alguma dúvida, pedir mais informações, você Sim. poderia passar? Com certeza. O meu Instagram é Ivete Goldoni Moretti e o meu telefone é 992-82-4878. Você que está ouvindo, você que é mãe, se você percebe que o comportamento não tem algo ali diferente, busque ajuda. Busque ajuda porque o TDAH, ele traz... O diagnóstico é muito importante, né, doutora? Muito, Porque através do muito. diagnóstico vem os tratamentos e a pessoa Sim, pode ter uma sim. vida mais tranquila, né? Sim, e eu gostaria de falar rapidão, se eu puder. Fica à vontade. A minha missão hoje é levar o entendimento sobre o TDAH. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais eu me preocupo que pode acontecer com uma criança que não é tratada na infância. Então, ele traz prejuízos na infância, ele traz prejuízos na adolescência, graves consequências na fase adulta. E é muito importante porque, um exemplo que eu gosto muito de falar, o seu filho não foi percebido na infância. O que pode acontecer com ele na adolescência? Ele não foi percebido, ele não foi visto, ele não foi tratado. O que pode acontecer? Esse adolescente pode ir para o mundo das drogas, esse adolescente pode desenvolver depressão, simplesmente por não ter sido tratado na infância, desenvolver ansiedade, mais riscos de acidentes e pensamentos suicidas. A gente não escuta falar, né? Mas muitos jovens estão tirando a vida e muitas vezes a família não sabe nem o que causa. Então, é grave. É muito grave. É um sintoma, assim, que se não for tratado, as pessoas não entendem, o TDAH ele costuma ser visto como uma criança com mau comportamento. Simplesmente. Ele é julgado, ele é mal compreendido, ele é criticado por mau comportamento. Simplesmente por não conhecer os sintomas, que aqueles sintomas pode ser um sintoma de TDAH. Muito inclusive, eu quero salientar aqui o Instagram da Ivete,
é Ivete Goldoni Moretti. Você pode procurar ela lá nas mídias sociais, @Ivete Goldoni Moretti, e buscar informações, né, sobre esse assunto. Acredito que toda mãe precisa de orientação, né? Porque muitas crianças hoje em dia, por exemplo, ficam com a mão suada, sabe, Tonoeno? Você vê as crianças quando você vai cumprimentar, a mão transpirando, os pés transpirando. Isso não é normal. Verdade. Sem dizer que Campo Grande é uma capital onde muitas mães são a líder ali do lar, né? Muitas vezes não tem um companheiro. O que acontece? Todo aquele trabalho de cuidar do filho se traduz numa situação como essa, que precisa realmente se fazer esse diagnóstico para a pessoa ter uma vida mais tranquila, né? Muito obrigada, Ivete. Vou convidar você para voltar mais vezes aqui, né? Muito obrigada. E nós hoje falamos sobre o TDAH. E o sucesso da criança, do adolescente com TDAH depende da família que compreende, de uma escola capacitada e de especialistas alinhados à necessidade. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.